1h e 34 minutos. Iniciamos agora a edição desta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023, do programa Gazeta Entrevista. O Laércio está tão ligeiro hoje que já apertou o biloto aí, estão todas as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista, e tem também o número do WhatsApp, está aqui esperando por você, para que você possa fazer a sua pergunta, fazer a sua crítica, tirar a sua dúvida. Coloque o seu nome, coloque o nome da sua cidade ou do seu bairro. É importante você dar identidade àquilo que você fala, né? Tenho certeza que você vai aproveitar o espaço e não vai usar esse momento para poder ofender ninguém, né? Então, nos 2 primeiros blocos do programa, por que você vai participar? Por que você vai me ajudar a construir essa entrevista? Porque tem muito apelo público que nós vamos discutir aqui. Por isso que eu preciso da sua ajuda. Entende? O que vai estar em jogo aqui, o que vai estar em discussão aqui, é a política agrícola. O deputado estadual foi eleito agora, reeleito, né? Luiz Tchê, ele tem uma função, não é pouca, é tornar real um dos segmentos da gestão pública que foi apresentado na primeira campanha de Gladson Cameli para o governo como se fosse a redenção acreana, que é o setor agrícola. E essa redenção não veio. Aliás, muito longe disso. Em algumas culturas, nós caminhamos para trás, não é? Diminuímos até área plantada e quantidade de macaxeira. Macaxeira. Um dos poucos que ainda vai e volta, que sobe e desce, é o café. Mas aí o café, ele realmente é um produto muito sensível. Mas macaxeira? Pois é. A plantação de soja vai muito bem, obrigado, porque a nossa base era nula praticamente e estamos crescendo. Não há nada de espetacular nesse crescimento. Você cresce em cima de uma base que é quase nula. Mas enfim, o que eu quero dizer é que Tchê traz a dar uma conotação política à Secretaria de Estado de Produção e talvez seja esse perfil político uma espécie de âncora que pode salvar aí a lavoura. Tchê, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã, boa tarde aos telespectadores. Primeiro agradecer a oportunidade de estar no programa, né, para a gente discutir um pouco da nossa agricultura. E aí, aproveitando, pedir uma desculpa porque eu não vim antes, né, no programa, até para a gente tomar pé um pouco da situação. Exato. Né? Não, eu ia até fazer essa ressalva, explicar para o telespectador o seguinte: há tempos que nós convidamos o Tchê para fazer parte do Gazeta Entrevista, mas ele, de forma prudente, considerei realmente, de fato, assim, uma postura prudente. Ele falou: Itaã, deixa eu me inteirar um pouco aqui da situação, deixa eu conversar mais com os servidores, deixa eu ver como é que estão as coisas, e depois eu dou uma entrevista para você no Gazeta Entrevista, e aqui estamos nós. Tchê, o que foi que você viu quando você chegou? Olha, primeiro, assim, acho que você mencionou bem, né, o governo Gladson no primeiro mandato, ele frisou muito a questão da agricultura e nós passamos pela secretaria com 4 secretários, né? Começou com Paulo Vatti, depois veio o Edivan, depois o Nenê Junqueira, voltando o Edivan. Então você acaba tendo um pouco de dificuldade da continuidade. E na realidade, logicamente, eu quero dizer que foi a primeira vez que eu estou na gestão pública, então você se depara com muitas coisas. E uma das coisas assim que me trava é a forma que eu tenho de ser mesmo assim. Primeiro, planejar. Meu mandato sempre foi planejado, o meu partido é planejado e agora a gente vai fazer o planejamento no dia 24 e 25 da Secretaria para tu ter um planejamento para a agricultura do Estado. O que eu estou fazendo hoje sentado lá? Eu resolvo um problema de Porto Acre, eu resolvo um problema ali da Crelândia. Só apagando incêndio. Só apagando incêndio, e esse não é a forma que eu tenho de poder administrar. O Gladson me confiou uma pasta extremamente importante, que é a agricultura do Estado, né, e a gente está lá muito motivado para a gente melhorar as condições. E melhorando assim, por exemplo, o nosso agricultor que está lá longe, distante, que está produzindo, ele não sabe nem o nome da secretaria.
que foi CEAPROF, foi CEPA e foi CEAPROF. Nós convencemos o governo, inclusive que ele está mandando a Assembleia esta semana, para mudar isso. É a Secretaria da Agricultura do Estado do Acre. Simplesmente para ele ter o endereço e saber onde é que ele vai. Isso é uma coisa que a gente conseguiu convencendo. E aí a gente começou a desenvolver projetos. Primeiro, tinha um modelo que eu pensava quando cheguei na secretaria de levar um time, me deparando lá, nós temos excelentes doutores, mestrando, nós temos um corpo técnico fantástico na secretaria. E uma coisa assim que o povo me deu desse 5º mandato, e eu tive a oportunidade de conhecer outros países, e o questionamento era por que as universidades não estão dentro do governo? Itaã, nós fizemos 5 reuniões já com a Universidade Federal do Acre. 2 vezes eu fui à universidade e eles já foram 3 vezes lá. Essa troca de experiência é muito bacana. Aí a gente sabe lá que nós temos um laboratório de nitrogênio que é do governo cedido à universidade. Nós fomos naquela coisa mais básica que em campanha eu falava muito, que nós precisamos fazer análise do solo. Nós não temos 8% da nossa produção ou da nossa área produtiva com análise do solo e com correção. E eu dou um exemplo ontem muito prático. Falava isso, era o Petecão também. O Juscelino ontem esteve comigo, que é aqui do Bujari, e ele dizia, eu perguntei, vem cá, tu já fez análise do solo? Nunca fez análise do solo. E nunca foi um técnico lá com ele, e ele é um produtor de 45 hectares e colheu 4.000 sacos de milho. Eu digo, quantos sacos tu colheu por hectare, Juscelino? Ele falou 100 por hectare. Nossa! E eu disse, se nós corrigir o solo, nós vamos correr 150 para 160. Em menos área a gente vai produzir muito mais, entendeu? Então isso é uma coisa assim. O que nós fazemos, universidade? O que está faltando? Eu quero um laboratório de solo. Fechei com a Universidade Federal um laboratório. E a UFAC já tem isso. Mas nós vamos ampliar, melhorar, vamos fazer essa parceria. Fui na Embrapa junto também com o Bruno lá e conseguimos também uma parceria para a gente fazer análise do solo. Então eu acredito que a gente pode ter umas 2 a 3 mil análises já esse ano de solo, né, para a gente poder corrigir. Conseguimos também um laboratório de bromatologia, que é o estudo das folhas. Que é isso? É estudo das folhas, um laboratório para poder ver a questão da pastagem. E nós conseguimos também uma coisa, então, que é inédito no estado, 2 estados no Brasil que não tem, que é Roraima e o Acre, que é a classificação do nosso leite. Então nós não temos leite. Como assim? O senhor que está tirando lá nas tetas manual, ele é o mesmo preço de que tem a ordenhadeira, que é um leite mais qualificado, um leite melhor. Então você não tem, então o preço é igual para todo mundo. E agora não, a gente vai poder fazer a análise do leite e vamos resgatar a cadeia do leite, como nós vamos resgatar a cadeia do mel, a cadeia do peixe. O peixe é uma coisa fantástica. Nós temos hoje 10.000 toneladas por dia consumido no estado e 2.000 nós produzimos, 8.000 vem de Rondônia. E além de vir o peixe de Rondônia, tem peixe de Rondônia passando pelo Peru. Então nós temos um desafio enorme, mas com certeza absoluta a gente tem o apoio aqui da Federação da Agricultura, Federação da Indústria, nós estamos buscando parceiros, as cooperativas, o sindicato. Na secretaria, você falou que tem um corpo técnico bom, você encontrou um ambiente para planejar? Com certeza. O que nós fizemos? E aí onde é que a gente mudou um pouco? Chegou um político na secretaria. Que bacana. O governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 7 secretários, todos deputados. 5 estadual e 2 federal. Não é que isso vai mudar nada. Até eu brinco muito dizendo o seguinte, agora se o político não fizer, agora vai ter problema, agora nós vamos ter que fazer. Mas o que acontece? O Edivan, que era o secretário, ele é meu adjunto. A pulso? O técnico... Ou não? A pulso? Não foi a pulso, não. Não foi. Você não indicou uma outra pessoa? Na realidade, eu indiquei. Olha, isso que eu quero referendar. Eu cheguei pensando no modelo. E depois eu tive que recuar. Aí veio o Edivan. Aí o nosso técnico... Mas você tinha indicado uma outra pessoa? Tinha indicado o Achá, que é um cara que trabalhou muito tempo comigo. Por que não foi o Achá? Porque, na realidade, a gente queria um técnico, um cara que conhecesse da área, porque tem coisa que a gente tem que dar continuidade. E o Edivan o Edivan, eu estava dizendo para ele que eu estou resgatando ele de um processo que ele foi vítima, de uma injustiça que cometeram com ele na gestão passada, onde que o secretário ia de um lado e o diretor de outro. Entendeu? Então não uniu, isso aí acabou prejudicando o nosso produtor. E o Edivan não teve jogo de cintura para equacionar isso na tua avaliação? Acabou sendo engolido, vamos dizer assim. E eu acho um cara fantástico. Mas essa situação só acontece, você há de convir comigo,
quando o gabinete do governador vacila ou intervém. Ali eu não posso te dizer como que aconteceu isso. Eu identifiquei isso e quando eu assumi a gestão. Por exemplo, vou pegar os convênios e os contratos, eles estavam dentro da diretoria técnica e não administrativa. Isso era um problema na secretaria, mas isso aí nós solucionamos. O segundo, eu chamei, na realidade, quem iria para a diretoria técnica era o Thiago, que me acompanha há muito tempo, está fazendo mestrado em agronegócio lá em São Paulo, e eu digo, Thiago, recua, eu quero um técnico aqui de dentro. Está lá o Cláudio Malveira, com 30 anos de experiência, e toda a área técnica é escolhida pelos funcionários da casa. De 6 departamentos, 4 são da casa, colaboradores. Você teria condições de afirmar que o gabinete do governador, agora, passado esse problema do secretário adjunto, você agora está com o comando da secretaria, está sob a sua responsabilidade integral? Desde o início, desde a conversa que nós tivemos com o governador e com toda a equipe, né, com o próprio Alisson, o Calixto, que comanda a Segov hoje, eu tive autonomia de fazer. Eu tive autonomia. Isso foi muito bem pensado, porque a vontade de fazer era uma forma, mas a gente precisou mudar o rumo disso. E está dando muito certo isso. E dos departamentos, 2 eu indiquei, e 4 é de lá. As divisões, por exemplo, nós temos 23 divisões, 16 é de pessoas da casa. Por exemplo, o recurso humano é da casa, a menina do patrimônio é da casa. Então são pessoas que vêm para nos ajudar. Quando você coloca essa percepção, inclusive você falou que vai para a Assembleia para ser aprovado, da Secretaria, até na nomenclatura, Secretaria de Estado de Agricultura. Secretaria de Estado de Agricultura. Você resolve e atende a uma percepção que dialoga muito com a Federação de Agricultura, com a FAEAC, mas talvez tenha dificuldade de dialogar com a FETACRE. Não. Porque a FAEAC não entende essa divisão. Para eles, o grande e o pequeno fazem parte de um conjunto só. Mas na prática existe essa divisão, Tchê? Não, eu vou discordando de uma forma assim. Eu, por exemplo, eu vou discordar. Não, mas o Açoeiro, por exemplo, vou falar nome, pessoas. O Açoeiro. A primeira vez que eu sentei com ele, conversando com ele, eu digo, eu quero que a federação indique uma pessoa. Eu pedi para a federação indicar uma pessoa. Mais do que o Edivan? Lascou. Foi ele que indicou. Pois é. Foi indicado pelo Edivan. E aí o que acontece? Nós discutimos, por exemplo, a questão, por exemplo, de uma cooperativa de grãos. Por que a cooperativa de grãos? É para botar o pequeno, o médio e o grande. Isso dito pelo Açoeiro. Olha como é que está. Porque o grande não sobrevive sem o pequeno. E nem o pequeno sem o grande. É uma cadeia. E a gente está conseguindo, tentando convencer de que o cooperativismo é uma saída importante para nós. E eu dou o exemplo, por exemplo, da cooperativa lá de Mâncio Lima, do café, que está dando muito certo. Da Cooperacre, que está dando certo. Enfim, nós precisamos introduzir isso, que culturalmente as pessoas, aqui é mais difícil. Não, mas vai dar certo. Pode, com certeza absoluta, vai dar certo. E aí, com isso, o que nós fizemos? Então, no dia 24 e 25 agora, desse mês, nós vamos fazer o planejamento estratégico da produção do estado do Acre. Curto, médio e longo prazo. Porque nós temos que pensar, nós temos que ter um planejamento. Se amanhã depois o Tchê sai da secretaria, que um dia vai sair, o que chega vai dar continuidade do trabalho que nós fizemos. Esse longo prazo tem pelo menos 10 anos de Não, é 2030, curto, 2040, médio e 2050, longo. Opa. Porque tem muitas coisas interessantes. O milho, por exemplo, vamos falar do milho que você citou. Hoje o Bocalão diz, nós vendemos milho para fora do estado, saindo aqui por Rondônia e Mato Grosso. Vendemos banana também. Banana, mas que nós precisamos, na realidade... Mas está faltando banana aqui dentro. E banana é uma coisa que se planta muito no estado. Mas assim, vamos falar do milho, vou falar da soja e vou falar agora do trigo. Trigo no Acre? Trigo no Acre, olha só, então como é importante. O Mário Maff, inclusive, é um produtor de Acrelândia. Quando eu falei isso, ele falou, não acredito. Com esse clima nosso não é um clima para trigo. Eu cortava trigo com foice, colhia trigo com foice, na manual. Eu digo, Mário, nós vamos plantar trigo no Acre. Eu recebi a Associação Brasileira do Trigo, está plantando trigo no Tocantins, está plantando trigo no Ceará, está plantando trigo em Roraima. Então nós estamos trazendo os técnicos numa parceria com a Embrapa,
trazendo os técnicos de lá para começar a gente difundir, fazer palestra e ver se ainda esse ano a gente planta trigo. O Mário pode trazer a semente aqui que eu vou plantar. O João Vitor, eu também quero plantar. Trigo. E olha só, que coisa bacana, porque o trigo, ele tanto pode ser para ir para um cerealista, mas como ele pode servir, por exemplo, para tratamento do gado, né? Sim. Fazer uma silagem do trigo, entendeu? É um insumo importante. Então você tira em 90 dias uma produção de soja, você tira em 90 dias uma produção de milho e depois uma de trigo. E olha, nós estamos hoje, está se colhendo 100 hectares, lógico, isso não é uma regra geral, se fazer uma média, estaria de 70, 80 sacos por hectare no estado. Tem lugares que estão colhendo 100 sacos por hectare. Isso é maior que a média nacional. E o que é isso? Por que isso, Ita? Por quê? Nós temos luz, nós temos água e nós temos um solo fértil. Então nós temos tudo para ser... Agora, trigo é uma brincadeira cara também, né? Mas hoje tem muita semente desenvolvida, né? Já preparada para o clima nosso. Olha, o Radamés está dizendo o seguinte: conheço muitos ramais de todos os municípios, porque eu trabalhei no IBGE e vi o abandono geral com relação aos agricultores, que devido a não ter como escoar seus produtos, acabam plantando apenas capim para alugar o pasto, porque sem ramal não adianta plantar. Eu queria que você respondesse ao Radamés, já colocando a questão da infraestrutura aqui na discussão, logo após o intervalo, pode ser? Pode, meu amigo. Vamos para o intervalo e vamos continuar a conversa aqui com o secretário de Estado de Produção, Luiz Tchê, Gazeta Entrevista.